Graça e paz, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado. E com pedido de perdão dos nossos pecados, pedimos que Teu Espírito Santo venha nos ajudar e esclarecer, revelar a Tua palavra. Obrigado por esses momentos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar as cartas aos Coríntios, com segunda carta aos Coríntios, escrito por Paulo. Tá? Vamos lá. Bem, antes de ministrar nessa aula, só vou dar uma breve introdução. Né? Coloquei alguns alimentos não saudáveis, gostosos, mas não saudáveis, e alguns alimentos aí saudáveis, né? Vocês estão percebendo aí. E o apóstolo Paulo, nessa carta, um dos pontos fortes dessa carta são os ensinos não adequados e os ensinos adequados, que faziam bem. Se você comer uma coisa não saudável toda hora, vai te fazer mal para o estômago. E estava causando problema lá para a igreja de Corinto, porque estavam se alimentando de ensinos provenientes de pessoas de fora, líderes de fora, provenientes talvez de Jerusalém, que estavam contrariando os ensinos que Paulo estava passando para a igreja de Corinto, que ele tinha fundado. Devia ter o curso de obreiros dele, devia ter o seminário dele, e essas pessoas estavam atrapalhando e trazendo diferenças teológicas, ensinos diferentes de Paulo. Tá? Então, uma ênfase que se dá é o perigo dos ataques. Perigoso ataque. Qual o ataque perigoso? São os questionamentos das doutrinas ensinadas por Paulo, através de mestres que vinham de fora. Então, hoje podemos comparar o seguinte: a gente está ouvindo muita coisa no YouTube, de ministrantes que às vezes a gente ouve e eles falam contrário aos ensinos que a gente dá também. Aí gera o quê? Indisposição, né, de quem ouve, dizendo, poxa, será que a igreja está ensinando a coisa certa? Está errado? E, por exemplo, vão questionar o novo nascimento, o batismo nas águas, da batismo do Espírito, arrependimento de pecados. Tem pessoas que não gostam de ouvir sobre arrependimento de pecados, dons espirituais. Aí gera numa igreja o quê? Grupos internos de opositores. É o que aconteceu na igreja aos Coríntios. Tá? Isso é um dos pontos fortes dessa carta. Tá bom? Vamos estudar com detalhe aí essa carta segunda carta aos Coríntios, tá bom? Deus abençoe vocês aí nessa aula. Bem, hoje é a aula número 20 do módulo 2. E a segunda carta aos Coríntios. Mas antes, como semana que vem, na terça que vem, é a última aula do módulo 2, eu só vou retomar mais ou menos como que é o curso, tá bom? O curso tem 4 módulos do curso de obreiro. Módulo 1, 2, 3, 4. Em dezembro do ano que vem, nós vamos ungir e vamos abençoar muitas pessoas que forem aprovados. Tá? Não somente pelo curso, tem uma aprovação de 100%. Esse ano, vamos terminar o módulo 2 na semana que vem. No ano que vem, no primeiro semestre, módulo 3. No segundo semestre do ano que vem, módulo 4. Também contamos que todos, como lição de casa, todos leiam a Bíblia. Para quem não quer ser acompanhado ou quer acompanhar no WhatsApp do pastor Marcel, é bem interessante, porque vocês podem ser acompanhados diariamente ou acompanhá-lo diariamente na leitura que é leve. Aí vocês podem ler a Bíblia em um ano tranquilamente. Ou outros também. Né? Claro que para aprovar a primeira coisa, que vocês tenham participado de todas as aulas 100%, tá bom? Que é muito fácil. Para quem está começando agora também é tranquilo, tá bom? Então, aprovação 100%. Também tem um preenchimento de um questionário
que os seus mentores receberam, não sei se já enviaram para vocês, para verem o que vocês precisam preencher, tá bom? Então, tem um questionário que vocês precisam preencher, não é uma provinha, não. É só uma autoavaliação, tá bom? Então, dependendo desse questionário, você preenche e você vai ser aprovado de acordo com o preenchimento. E o seu mentor vai aprovar a sua vida, tá bom? Então, são 3 critérios: aprovação, uma presença, a leitura bíblica e o preenchimento desse questionário, tá bom? Já estamos terminando o módulo 2, semana que vem. Tá? E o módulo 5 a 10 se refere ao nosso seminário, que nós estamos adiantando. Por exemplo, o módulo 5 já está terminando também, tá bom? E última aula, então, do módulo 2, 15 de dezembro da semana que vem, né? Segunda, terça que vem. O módulo 3 vai começar só em fevereiro. Enquanto isso, quer dizer, o seminário vai estar terminando daqui, acho que 1 ou 2 semanas. 2 semanas, acho. 2 semanas. Enquanto isso, enquanto nós não temos o curso de obreiros, então nós vamos adiantar já o módulo 6 do seminário. Nós não vamos querer perder tempo, tá bom? Eu acho que é vantagem para vocês. Eu creio que o ano que vem é um ano muito especial. Tá? É bem especial aos olhos de Deus, nós cremos. Então, cremos que Deus quer treinar um povo de maneira muito intensa na palavra. É uma pressa que eu acho que vem do Espírito Santo, tá bom? Então, do dia 22 de dezembro, que vai cair numa terça, então, toda segunda e terça, a partir de então, toda segunda e terça, até dia 26/1, que é o final de janeiro, nós vamos antecipar algumas matérias do módulo 6. E para quem está no terceiro ano de seminário antigamente, já pode ganhar como crédito, tá? Tá bom, então, é isso. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda carta aos Coríntios. A primeira carta, se vocês se lembram, é uma carta que cita os problemas da igreja de Corinto. Era uma igreja com muitos problemas e, consequentemente, Paulo estava corrigindo aquela igreja, porque ele queria preparar aquela igreja porque estivesse pronto para a volta de Cristo. Então, é uma igreja com problemas e uma característica muito forte que Paulo exerce, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas, é o ensino. Mais especificamente, nessa igreja de Corinto, ele corrige muito através do ensino. Então, tem muito ensino. Por isso, eu acho não, com certeza, né? Ele encontrou oposição. Nem todos gostam de receber correção. Acho que essa igreja não gostou, muitos. E criou-se uma certa resistência ao ministério de Paulo, né? Então, é uma característica das cartas de Paulo em Corinto que ele recebeu resistência, né? Ao mesmo tempo que ele corrigiu, eu acho que muitos não gostaram, e até na segunda carta ele cita isso, que ficou preocupado. Porque será que eu fui duro ou não, né? Mas como ele viu o resultado, que a igreja melhorou depois das correções, ele, puxa, valeu. Então, deu resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, criou uma turma lá que se tornou opositora a Paulo. Tá? É uma característica dessas cartas, tá? Da igreja de Corinto. E o ministério de Paulo, a gente pode identificar bem forte que a pregação dele era uma palavra do Espírito de Deus e não de sabedoria humana. Por mais que ele fosse muito sábio, ele fosse um filósofo até, ele não se baseou pelo conhecimento humano, mas sim pelo poder de Deus. Tá? A manifestação das pregações dele era a manifestação não de conhecimento humano, mas da manifestação da voz de Deus através da boca dele. Era uma característica da pregação que deve ser feita dessa forma. Qual? A pregação nossa não é que nós temos que mostrar o que a gente sabe. Tem que ser porta-voz da boca de Deus, tá bom? E também, segunda coisa que
que ele mostra bem forte, tanto para ele como para a igreja hoje também, além de uma pregação que seja a voz de Deus, segunda, é a manifestação dos milagres, que são os dons espirituais. Então, são duas características de Paulo, que ele transmitia a palavra com muito poder, impactante, sim, gerava oposição. Ao mesmo tempo, ele também não ficava somente na palavra. Existia a manifestação das curas, milagres, libertação, etc. Tá bom? É só um apanhado geral da primeira carta. Eu coloquei os resumos da segunda carta aos Coríntios, e depois vocês podem ler. É de um livro, tá, que eu pego. É para a utilidade futura de vocês. Bom, a primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, como todas as cartas, começa da mesma forma, graça e paz. Ou seja, que vocês estejam debaixo da cobertura do ensino de Jesus Cristo. A graça fica debaixo do ensino de Jesus. E vocês terão o quê? Paz no Espírito da parte de Deus, nosso Pai e Senhor. Foi escrito provavelmente na terceira viagem, no ano 57. Né? Enquanto ele estava lá na Macedônia. A Macedônia deve ser naquela região onde tem a igreja de Filipos, de Colossenses, um pouquinho abaixo de Tessalonicenses, tá bom? É a parte da Macedônia. Nesse período, ele estava passando por muitas tribulações. Essa carta de Coríntios mostra muita sensibilidade de Paulo. Você vê, né? Daqui a pouco você vai ver que ele estava preocupado por ter escrito a primeira carta, provavelmente. Por quê? Ele pensou, será que eu fui muito duro? Né? Será que, por mais que a gente pense que Paulo era muito, como se diz, bravo, não era, não. Ele era extremamente sensível. Por causa dos ensinos dele, como de Jesus Cristo, a gente pensa que eles eram bravos. Não, não era isso. É que os ensinos eram muito fortes. Então, dá uma impressão que eles eram muito coléricos, né? Muito nervosos. Não, não era. Né? E eles eram homens como qualquer um de nós. Né? Sensíveis, sim. Né? Puxa, um homem tão inteligente, tão forte, que não tinha medo de nada, era tão sensível, sim. Né? Ele era. Não querendo que ignoreis a tribulação, ele estava passando por muita tribulação. De tal modo que não podíamos nem suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Olha o sentimento de Paulo, hein? De desesperança, de desespero. Mas já em nós mesmos tinha a sentença de morte, ou seja, ele corria. A vida dele, nesse período, ele tinha perigo de morrer, tá, gente? Mas ele diz, eu creio que Deus ressuscita dos mortos. Mas Deus os livrou da morte. É só para você saber o ambiente que ele escreveu a carta de Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, tá? E a sensibilidade que ele tinha, tá? Ele sorria, tá? E nesse capítulo, logo no começo, ele diz, ó, gente, eu estou tanto a minha desculpa, tanto a minha pregação como de Silvano, que era um discípulo seu, e Timóteo também era um discípulo seu, ele diz, tem um positivo de Deus. Né? Ele diz assim, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Paulo, Silvano e Timóteo, não foi sim nem não, quer dizer, não é dúbio, mas nele houve o sim, o positivo de Deus, porque quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, olha, a pregação, Paulo, Silvano e Timóteo, podem confiar, é positivo, é segura. Olha a segurança que ele teve, hein? Deus diz positivo para nossa pregação, então pode confiar. É certeira, é precisa. Você vê como que a gente tem que aprender com esses homens de Deus, né? Ter a segurança que o nosso ensino tem precisão, e se tiver precisão, existe o positivo dos céus para a nossa pregação. Tá? Paulo afirmava isso. Outra. Para isso que eu escrevi essa carta, ele diz.
para pôr essa prova, para saber se vocês são obedientes à primeira carta que eu enviei para vocês. Né? Eu dei a orientação e eu estou escrevendo para checar, fazer uma checagem, se de fato vocês estão sendo obedientes à orientação que eu dei na primeira carta. Provavelmente é esse contexto que Paulo está ensinando. Tá? E outra, ele diz, graças a Deus que sempre nos faz triunfar, que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, que o crente tem cheiro. O cristão tem cheiro. Uma vez eu preguei recentemente que o que cheira mal é quando o cordeiro, a ovelha que é o crente, se machuca e sai a carne fica à mostra e aquilo lá começa a cheirar mal. E o lobo gosta demais da carne da ovelha, ou seja, o diabo gosta muito da carne do pecado do crente, né? Né? Mas o oposto também vale. Ele diz, olha, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus tem um cheiro, né? E o cheiro é Cristo, né? Claro que muita gente não vai gostar do teu cheiro, sim. Por quê? O cristão cheira justiça de Deus, amor de Deus, mas justiça de Deus. Porque a pregação do crente é o seguinte, eu tenho o Espírito Santo, eu vou para o céu, mas quem não tem o Espírito Santo vai para o inferno. Já pensou se alguém ouvir isso? Então, quem não tem ao Senhor Jesus vai pensar assim, uau, essa pregação está dizendo que eu vou para o inferno. Vai cheirar mal para ele, talvez. Tá? Então, muitas pregações que Paulo pregava ou ensinava, gerava alívio para a igreja, mas também ódio de muita gente, mesmo dentro da igreja. Porque muita gente da igreja não tinha um cheiro bom, tá? Tem crente que, não estou dizendo cheiro físico, tá? É um cheiro espiritual. O cristão, as pessoas têm um cheiro, né? E tem pessoas que têm fado para perceber, opa, está cheirando mal, tem pecado. Ou é chamado discernimento dos espíritos. Opa, é demônio. Opa, é carne. Opa, é vaidade. Opa, está cheirando mal. Opa, é o Espírito Santo. Esse cheiro é que a gente exala, tá bom? E Paulo está falando que nós somos o bom perfume de Cristo e tem que ser bom, tá? E o bom perfume de Cristo diz, o crente cheira obediência. Quando o crente é obediente, cheira bem. O crente cheira... Quando o cristão é cheio da palavra de Deus, como todos nós estamos estudando intensivamente esse ano, como nunca, acho que nunca a igreja estudou tanto a Bíblia. A igreja fica mais perfumada espiritualmente. Para aqueles que estão se enchendo de obediência e da palavra de Deus. Claro que a rebeldia cheira, tá? Dá para perceber? Ah, sim. Exala-se um cheiro espiritual que dá para perceber. Tá? É um cheiro espiritual, tá, gente? E Paulo sabia disso. Interessante, né? O ser humano tem cheiro, especialmente o crente. Né? E tínhamos que exalar, quando chegássemos ao ambiente, tínhamos que cheirar o perfume de Cristo, a presença de Deus, tá bom? E geralmente o que cheira o quê? O crente cheira o quê? Obediência. O crente cheira o quê? Ele é submisso. Ele é cheio do quê? Cheio da Bíblia. Tá? Vamos lá. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo. É um outro paralelo parecido. Né? Ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Voltando ao raciocínio que eu falei agora há pouco, Paulo diz assim, eu não quis mostrar que eu conheço as coisas.
É um cuidado que a gente tem que ter, tá, gente? Como pessoas que vão transmitir, ou especialmente Deus vai levantar muita gente, nós que vamos aprender a ensinar também a palavra de Deus, não é por vaidade, para as pessoas dizerem, uau, como você sabe, hein? Paulo diz, isso é letra, tá? Paulo não quis manifestar o que ele sabia, ele quis manifestar o quê? O Espírito Santo. Aí as pessoas vão dizer, eles não vão te dizer, uau, como você sabe, eles vão te perguntar, o que é isso que está dentro de você? Eles vão começar a crer em Deus por aquilo que está dentro de você, e não pelo que a gente sabe, tá bom, gente? Né? Então, Paulo deu essa ênfase. Nós temos que mostrar aquilo que está do Espírito Santo e não letra. Né? Isso seria a vaidade da nossa parte, tá bom? Querer mostrar que a gente sabe. E outra, ele cita Moisés também. Ele falou assim, olha, você sabe que o Espírito Santo é mais do que Moisés? Moisés, naquela época, só o fato das pessoas olharem para Moisés, não conseguiam nem olhar para ele, porque a glória de Deus, a presença de Deus é muito forte. O rosto dele brilhava a presença de Deus. E ele diz que o Espírito Santo é mais. Tá? É mais. A igreja tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais forte do que a época de Moisés. É isso que ele está mostrando em 2 Coríntios 3. Tá? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, tinha glória naquela época, de maneira que os filhos de Israel não podiam nem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, Cristo não será maior glória, o ministério do Espírito? Você acha que o ministério do Espírito é menor? Não, ele está dizendo que o Espírito Santo é mais forte. Aí você pode dizer, puxa, será que nós vamos... Creio que nós vamos presenciar isso ainda, uma glória maior do que Moisés. Eu creio que nós somos uma geração que não vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Né? Na igreja primitiva, eles já viam a glória de Deus que era maior que Moisés. Devia ser muito forte a presença de Deus. Nós cremos que estamos caminhando para isso. Tá? Por quê? Porque acho que Jesus está voltando. Tá? A igreja deve refletir a presença de Jesus, sim. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. As pessoas vão ver, através de nós, que somos um espelho de Cristo. A igreja tem que se transformar, tem que espelhar Jesus. As pessoas vão ver, vão conhecer a Jesus pela igreja. Aí você diz, puxa, mas estou vendo tanto crente cheio de pecado. Por enquanto, Deus está dando uma limpa em nós, tá, gente? Espero que vocês todos aguentem a limpa que Deus está fazendo. Deus tem que limpar. Né? E o custo não é baixo, tá? O custo não é baixo. Quando a presença de Deus vem, o pecado começa a ficar mais claro e começa a ser julgado por Deus. Não é coisa ruim, é coisa boa, tá? Claro que aqueles que não aceitarem não vão se dar bem, não, tá? É isso aí. Ele diz assim, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Ele está falando sobre o ministério da igreja, tem que ser um ministério aprovado. O que é um ministério aprovado? Não podemos, temos que rejeitar, como igreja, coisas escondidas ou pecados escondidos. E também não podemos ser falsos, não podemos falsificar a palavra de Deus, distorcer a Bíblia. É um cuidado que a gente tem que ter. Eu ouvi um probleminha que deram entre as igrejas recentemente, não a nossa. Mas pode repercutir na nossa, porque tem gente que pode encostar, infelizmente. Né? Tem uma pregação que acho que não foi bem colocada. Um pastor bem famoso comentou o seguinte, que a Bíblia precisa ser atualizada, porque é muito antiquada. Mais ou menos isso. Né? Tem que atualizar a Bíblia, tem que dar uma ajustada. Né?
Claro que gerou um comentário muito forte entre as igrejas, a maioria não concordou, alguns concordaram, e nós achamos assim, não sei se foi bem colocado pelo pregador, que é famoso, mas independente disso, é o cuidado que temos que ter o quê? De não falsificar a Bíblia. Ele está falando, dependendo da motivação dele, ele está enganando, está falsificando a Bíblia. Tá? Então, esse que é o problema que Paulo diz, a gente tem que andar na luz, sem ficar falsificando ou ocultando as coisas. Né? E diz assim, o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhe não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, esse pregador tem que pregar Jesus Cristo e mostrar a glória de Deus e a clareza. Jesus é luz, tá? E outra, ele tem que reconhecer, às vezes, nós como pregadores, quando eu digo nós, os estudantes também, vocês que estão ouvindo aí, eu creio que Deus está chamando para todos, para aprender a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Tá? Deus vai levantar muitos pregadores. Não que fale bem, mas que manifestem o Espírito Santo, do seu jeito. Tá? Eu não fui chamado para ser pregador, mas um mensageiro. Né? Não é porque eu quis, não. E ele diz uma frase bacana aqui. Né? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele falou vaso de barro porque o vaso de barro é muito barato. Tá? E quem vê o vaso vai dizer, que barato, né? Não custa nada. Sim, ele diz, eu não custo nada mesmo. Paulo diz, eu sou vaso de barro, eu custo barato. Mas o que tem de importante em mim é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Ele é valioso. Então, que as pessoas vejam isso. E não ficar pintar o vaso, para valorizar o vaso, e não ter nada lá dentro. Não adianta ter um vaso bonito por fora e nenhum diamante por dentro. É melhor ter um vaso feio por fora, não importa como você é. Né? Estou dizendo que você tem que ser feio, mas estou dizendo, vocês entenderam. Né? Não importa se você falar bem ou mal, importa sim o que tem dentro. Se tem diamante, se tem ouro, se tem coisas do céu lá dentro do teu coração. Se não tem, não adianta ser bonito por fora. Não vai passar nada. É assim que Paulo está orientando, tá bom? E ele diz, e a gente tem que ter a marca de Cristo. Ele está dando o exemplo dele, tá? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Porque ele era muito atacado, então, de um lado, ele tinha que se defender também. Você sabe que a vida de Jesus se manifesta nos nossos corpos? Como? Cada chicotada que ele recebia, cada soco, chute que ele recebia, né? Você sabe que isso as pessoas viam, eles viam Jesus através da vida de Paulo. E por causa disso, você sabe que ele funcionava como espelho. As pessoas viam isso, e o poder se manifestava através da vida de Paulo. Nos piores dias de Paulo, né? O sofrimento de Paulo, Deus não dá para invejar. Eu admiro Paulo, mas não é um ministério fácil. Porque alguns são levantados para... Todos são levantados para manifestar Cristo. Mas, em algum nível, você tem que sentir um pouco algum sofrimento para entender Jesus Cristo, senão você não entende nunca. Paulo sabia, mas ele apanhava por causa de Cristo. Né? Eu nunca passei por isso. Né? Então, eu entendo, em parte, muito pouco sobre... Eu consigo espelhar muito pouco de Cristo ainda. Né? E os sofrimentos fazem bem? Sim, porque por Cristo, quando a gente sofre por Cristo, a gente entende um pouco e as pessoas de fora enxergam. E a gente pode, é como Deus estivesse lapidando, não sei se é esse nome, lapidando o espelho, é isso? Não sei se chama lapidar.
né? Ele falou, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Os sofrimentos de Cristo na tua vida abençoam os outros. Incrível, né? Não estou dizendo que eu vou orar para que você sofra mais, tá? Não é isso. Mas se vier, por causa de Cristo, tem pessoas que estão sofrendo porque aprontaram coisa errada. Não é isso. Estou dizendo, se por Cristo você sofre, sem dúvida nenhuma, isso vai transferir vida e bênção para muita gente. Tá? Isso é automático. Paulo ensinou e eu creio nisso, eu sei que é assim. Né? E ele diz, e nós somos a casa de Deus aqui na terra. Hein? Em nós habita o Espírito Santo. Nós, o tabernáculo de Moisés, no Antigo Testamento, o de Davi, hoje é você e eu. Tá? E ele cita em 2 Coríntios 5, 1 a 4, que nós somos a casa de Deus. Tá? Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Tá bom? O que estamos fazendo com esse tabernáculo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Primeiro, 2 Coríntios 5, 10, 11 diz, todos nós deveremos comparecer um dia no tribunal de Cristo. Hoje está falando da segunda vinda já, tá? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, ou seja, o que você está fazendo com a tua vida? O que ele está orientando? Tenha temor de Deus. Cuida direitinho do teu corpo, tá? Cuida direitinho daquilo que Deus te dá de dinheiro. Cuida direitinho da saúde que Deus te dá. Né? Toma cuidado com a tua vida espiritual. Toma cuidado com a tua família. Toma cuidado com a tua esposa. Toma cuidado com o teu tabernáculo. Que o teu tabernáculo pertence a Deus, tá bom? Você é a casa de Deus ambulante. É assim que Paulo está dizendo. E ele diz, e com Cristo temos que ter outro tipo de vida, não igual à vida que a gente tinha antes de Cristo, antes da conversão. Tá? Ele morreu por todos, para que todos vivam, não mais para si. Para de viver achando que, eu acho que alguém me comentou hoje, que as pessoas acham que o paraíso é aqui na terra. Não é não. Não é não. Né? E ele diz assim, mas para que aquele que por eles morrer ressuscitou, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Ele está dizendo assim, olha, a vida passada, não queira ter saudade e voltar para trás. Tá? Então, esse teu tabernáculo, se é de Deus, primeiro, vive no temor de Deus. Tá? Segundo, não volta para trás. Não vai viver aquela vida antiga que você vivia. Estou com saudade de encher a cara, estou com saudade das drogas, estou com saudade de trair. Gente, isso daí você não pertence mais a você mesmo, você pertence a Cristo e a gente está se preparando para o reino de Deus, tá bom? Tá bom. E outra, não fique dando escândalo em nada, não seja razão de escândalo, para que o seu ministério, o nosso ministério, não seja censurado. O nosso ministério pode ser travado, sim. Pode ser censurado. Por quê? Por causa desses escândalos. Tá? Não vai escandalizar o corpo de Cristo, não. É possível? Claro que sim. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Né? A igreja, Paulo, orientava, por isso que ele orientou em Corinto, a corrigir aquilo que estava errado, imoralidades, etc. Mas alguns, provavelmente muitos da igreja de Corinto, uma parcela, não gostou da correção de Paulo. Né? Não gostou, por isso que também ele mandou a segunda carta. Tá? Mas boa parte da igreja topou, mas uma parte não gostou. Né? Alguns deram sinal de positivo, mas outros deram sinal de negativo. Não gostei disso. Não quero isso. Então, é por isso que ele mandou a segunda carta. Tá? Qual que era o cotidiano de Paulo? Né? Ele está dando até um histórico dele. Tá? Qual que é a vida cristã de Paulo? Paciência, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalho, vigília, jejum.
pureza, ciência, longanimidade, benignidade no Espírito Santo, no amor não fingido. Era a vida cotidiana de Paulo. Não era fácil, né? Para ele ser espelho de Cristo, esse era o preço e o histórico da vida dele. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e esquerda, por honra e desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, falavam muito mal dele. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como muitos ignoravam a ele, é o que ele está escrevendo. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados, não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Você sabe que, se Deus está te abençoando financeiramente, você sabe por quê? É porque Jesus foi pobre. Ele se empobreceu. Mas que matemática é essa? Não entendo também, mas está escrito. Ele se empobreceu para que você fosse abençoado. Tá? Por outro lado, alguns vão ser usados também como Jesus, para que as pessoas vejam, puxa, essa pessoa abençoa tanta gente, mas ele é muito... Ele mesmo não tem uma vida... Ele é simples. Né? Era Paulo, tá? Ele é uma espécie de Cristo. Então as pessoas vinham a ele e até achavam que ele era achavam não, ele era muito parecido com Cristo. E até a vida dele manifestava a presença de Jesus para muita gente. A pobreza dele fazia com que a igreja de Corinto enriquecesse. Que coisa, né? É isso que ele está dizendo. Você sabe que a vida dele refletia a Cristo. Ele era um espelho de Cristo. Essa passagem aqui eles usam muito para sociedade, namoro, casamento, tá? Mas a ênfase maior é que aquela turma de infiéis, de opositores, ele enxergava essa turma como uma turma de infiel, tá? Infiéis. E Paulo diz, gente, não ande com gente infiel. Por quê? Porque se você andar com gente infiel, as pessoas vão ver. Vão achar, você também é infiel. As pessoas vão, aqui que eu estou, eu não tenho nada a ver com os outros. Ah, sim, mas Deus diz, se você anda com infiel, Deus diz, eu acho que você é infiel. Paulo diz aqui, eu vou ler, tá? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não fica perto, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei por vosso pai, ele diz. E vós sereis meus filhos, minhas filhas. Se vocês andarem longe dos infiéis, aí sim, você é meu filho. Aí eu vou te chamar, esse sim, meu filho. Você tem que andar com fiel. Irmãos fiéis também, pessoas fiéis, que sejam fiéis ao Senhor. Tá? Então, se você anda com pessoas que são muito infiéis, maledicentes, desonestas, a impressão que dá, Deus não se agrada. A impressão que dá também para os cristãos é, poxa, será que ele também é infiel? É assim que Paulo está dizendo, tá bom? E outra, ele diz assim, purifiquemos, irmãos, de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele está falando da ênfase da santificação. Eu falei que na primeira carta tinha mandado muita correção, e ele estava dizendo, será que eu fui muito duro? Né? Aí ele diz assim, mesmo que minha carta lhe tenha causado tristeza, ele concluiu, não me arrependo. E verdade que a princípio me arrependi, no começo me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Mas agora alegro, não porque vocês foram entristecidos,
entristecidos. Mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Ou seja, a correção, ninguém que é corrigido sai vibrando, rindo, gargalhando. Lógico que não. Ficam tristes. Né? Alguns até desistem. Não deveriam. Então, por isso que ele viu que, será que errei? Mas depois ele viu que muita gente se arrependeu. O que arrependeu? Eles deixaram de fazer coisa errada e começaram a fazer a coisa certa. Ele fala, aí eu me alegrei, pois vocês se entristeceram como Deus queria que vocês ficassem tristes. Deus queria que a igreja ficasse triste. Por quê? Porque estavam fazendo coisa errada. E de alguma forma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento. Tem uma tristeza que tem que vir para a pessoa. Senão a pessoa não muda. Tem pessoas que ignoram, muitas pessoas ignoraram. Tá? E se revoltaram contra Paulo. E se tornaram o quê? Inimigos de Paulo. Tá? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Ou seja, a pessoa está sendo corrigida, mas é para se arrepender, para estar no caminho certo, para ir para o céu. E não remorso. Remorso é dor na consciência, mas guarda o ódio e não muda de atitude. Continua, fica guardando aquele ódio durante anos. Ah, você lembra aquele dia? Aquele dia não lembra, muitas pessoas fizeram isso. A pessoa que pecou e está com raiva dos outros que foram vítimas. Que ridículo. É isso que eles faziam. Remorso é isso. Remorso é Judas, tá? Ele traiu Jesus, tá? Mas ele não aguentou a tristeza. Em vez de ele se arrepender, ele teve remorso e se suicidou. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte, suicídio. Ou espiritual, tem gente que se suicida largando o seu ministério. Tem gente que se suicida largando da igreja. Tem gente que se suicida abandonando sua esposa. Tem gente que se suicida abandonando seu marido. Né? É um suicídio, tá bom, gente? E agora ele está falando sobre abençoar a outros. Porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha, a pobreza de Cristo enriquece. De Jesus ter apanhado faz com que você seja curado. A morte de Jesus fez com que você tivesse a vida eterna. Tudo o que Jesus fez repercute até hoje. E quando Deus quer usar a igreja, às vezes Deus quer que... Desculpe, às vezes Deus quer que alguém sofra. Injustamente. É porque Deus quer que as pessoas enxerguem Cristo através daquela pessoa. É um privilégio. Que alguns vão aguentar. Deus não vai fazer isso com qualquer um, tá? Ele está admirando a atitude da igreja de Macedônia. Por quê? A igreja de Corinto eu acho que eles eram bem complicados na parte financeira. Não eram pobres, porque eram uma região de porto. E Paulo não recebia nenhuma ajuda deles. Ele tinha que se virar para sobreviver. Tá? Por outro lado, ele recebia ajuda da igreja de Macedônia, que é Filipe, Colossenses, nessa região, que eram igrejas pobres. E não somente ajuda financeira, era uma igreja que eles faziam de tudo para ajudar. Tem tempo para ajudar? Alguém pede ajuda? Sabe o que eles faziam? Estavam lá. Eram dispostos a ajudar. Corinto, eles ignoravam. Mas Macedônia, se eles não tinham dinheiro, eles davam do seu tempo. Eles davam daquilo que eles tinham para a obra de Deus. Nessa pandemia, eu tenho pelo menos o meu tempo. Né? Macedônia, ele está admirando essa pessoa. E isso é demonstração da graça. Eles chamam que é uma demonstração da graça. Ou seja, só manifesta a graça para quem tem graça de Deus, tá? Então, é isso que ele quis dizer. É que vocês têm graça de Jesus, vocês têm a manifestação. O Espírito Santo está em vocês, por isso que vocês conseguem fazer isso. Mesmo não tendo dinheiro. Ele diz, eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja de Macedônia, como muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Está escrito aí, tá bom? Porque segundo o seu poder, ou que te serviu, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço. Eles tinham dinheiro, então davam o serviço. Eu não posso dar muito dinheiro, mas eu posso dar o meu serviço. Tá? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, ele está admirando a graça manifesta pela igreja. De Corinto? Não. Ele está dando exemplo. Ó, a igreja de Corinto ajudou financeiramente a igreja de Jerusalém. Tá? Mas Macedônia, igrejas pobres, se não era por dinheiro, eles ajudavam financeiramente a Paulo, mas eles ajudavam especialmente, se não tinha dinheiro, eles davam um serviço. Então era uma igreja provavelmente que tinha muitos trabalhadores, atuantes. Tá? Os obreiros lá eram atuantes e eles se doavam. Não só obreiros, os membros. Tá? Depois ele fala sobre vários temas. Aqui está falando sobre semeadura. Até quando ele fala de semeadura, é de ajuda. Tá? Ajuda social também. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Ele está falando sobre semeadura de ajuda financeira. Tá? E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará, cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Alguns usam isso para tirar oferta, mas o contexto daqui é para ajuda daqueles que estão necessitando. Tá? Ou seja, o que semeia em abundância, aqueles que ajudam os outros que têm necessidade, ele diz, em abundância se fará. A gente não usa isso no contexto de dar oferta ou dízimo, tá bom? É outro contexto. Tá? Eu sei que alguns usam para dar bastante para a igreja, que, exceto se a igreja disser, vamos usar esse dinheiro especificamente para ajudar uma igreja que está em necessidade. É diferente, tá bom? E Deus que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis toda boa obra. Espalhou Deus os povos e a sua justiça permanece para sempre. Bom, capítulo 10, ele está falando dos críticos. Paulo, no finalzinho da carta de Corinto, ele está comentando de novo. De quem? Dos críticos e das críticas, né, que ele recebia. Ele era acusado de andar na carne. Né? Ele era criticado, recebia conselhos soberbos versus a obediência de Deus. Ele preferia obedecer a Deus. Né? Esses críticos viam extremamente a aparência exterior. Os críticos eram vaidosos, gostavam de louvores a si mesmos. Né? Então, estou citando os versículos que eram a característica deles. Provavelmente, eu acho que eram judaizantes, tá? Eram judaizantes dentro da igreja, tá bom? Então, eram os críticos. Eram assim, eles eram soberbos, só viam a parte exterior, gostavam só de ver a parte exterior, eram extremamente vaidosos, gostavam de louvar-se a si mesmos. É a característica que Paulo dá. Tá? E Paulo diz, olha, estou zeloso por vós e tenho-vos preparado, igreja de Corinto, estou preparando vocês para se apresentar como uma virgem pura para o marido que é Jesus Cristo. Ele achava que Jesus voltaria naquela época, então ele estava preparando a igreja para que ela se tornasse pura. Não era porque ele gostava de dar bronca, não era isso. Ele sabia que daquele jeito Jesus não ia pegar qualquer noiva, não, gente. Ele sabia que Jesus iria querer uma noiva pura e virgem e limpa. Jesus vem buscar uma noiva virgem e não cheio de adultérios com vários pecados. Tá? Paulo corrigia a igreja porque amava a igreja de Corinto. Tá?
Ele sabia que Jesus poderia voltar. Hoje mais ainda, tá? E tá. Ele orientava, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, outro sentimento, outro ensino, outra motivação, outro DNA, né, que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão vocês vão sofrer as consequências negativas, tá? Não está negativo aí, mas vocês entenderam, vão sofrer. Tá? Então, Paulo sabia disso, porque eles estavam recebendo influência de outros de fora. E ele falou, tem pessoas que vão ensinar outro sentimento, vai colocar um outro espírito em vocês, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele está dizendo, é o diabo, gente. É o diabo. Quer saber o português? Claro. Se bem que o português não era português naquela época, né? Você quer saber o grego? Claro, é o capeta, né? Então, é bom não ficar contestando demais quando uma coisa é certa. Nem contestar de menos. O crente tem que cheirar coisa boa, tá? Quando começa a cheirar mal, não digo que é visível e é perceptível, dá para cheirar. Paulo está dando seu histórico também, porque ele era muito criticado na parte exterior, qual que é o teu histórico, a gente é melhor que você. Ele diz, são hebreus também sou, são israelitas também sou, são descendentes de Abraão também sou, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em período de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 40 anos de açoites, menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara. Ou seja, ele está mostrando, gente, vocês não passaram por nada. E ele era criticado exatamente por esses que não passaram por nada e nem tinham experiência com o Espírito Santo direito. Né? Você vê como ele foi atacado, hein? A igreja de Corinto não era muito fácil, não, tá? Não eram todas as igrejas. Era mais a igreja de Corinto, mas é importante. Conheço um homem que, há 14 anos, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Provavelmente, Paulo foi arrebatado. Ele cita aí, tá bom? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, ele recebeu muito de Deus. Ele recebeu um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Ou seja, provavelmente é um mensageiro. Tá? Alguns dizem que o espinho da carne devia ser porque ele era careca. Mas não tinha um mensageiro de Satanás na careca dele, eu acho. Porque ele era feio. É só especulação. Aqui está dizendo, a saber, um mensageiro de Satanás. Deve ser pessoas. Para me esbofetear, e de fato ele foi esbofeteado, a fim de não me exaltar, acerca do qual ele orou 3 vezes para que Deus livrasse ele dessas pessoas, mas Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa de boa vontade, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, quando ele era massacrado, ele espelhava mais a Cristo. Tá? E outra, ele sabia que era um teste para que ele não caísse na vaidade. Então, o espinho na carne era o espinho na carne que provavelmente, eu acho, que eram judaizantes. Eles contestavam demais Paulo. Na época de Jesus, eram os fariseus, saduceus. Judaizantes também eram fariseus, tá? Provavelmente, pode ser, na minha opinião, tá? De acordo com o que eu interpreto, parece-me que esse espinho na carne pode ser, alguns interpretam desse jeito, eu concordo, eram uns judaizantes. E
foram eles que conseguiram prender Paulo e matar, tá? No fim, ele foi preso por essa turma. Deus deixou, hein? Deus deixou essa turma ruim, hein? Sempre Deus deixa. Para quê? Para a pessoa não ficar vaidosa. Bom, e aí, gente? Estou terminando, hein? Vocês estão preparados aí para... Alguns dizem, eu queria ser igual Paulo. Eu ainda não tenho essa coragem de dizer isso, não. Bom, eu não tive essa coragem. Se eu dissesse para ele, cara, te admiro, mas menos para mim. Sou medroso, hein? Você está preparado para cuidar do rebanho do Senhor? Ô Marcelo, quer ser um Paulo aí da vida? Sinceramente? Amém, né? É uma pergunta. Está preparado? Ele diz, eis que aqui estou pronto para a terceira visita convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não quero nada de vocês, igreja de Corinto. Eu não tiro nada, não quero nada. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu vou continuar gastando a minha vida, mesmo ouvindo e continuar ouvindo eu ia falar asneira, mas asneira não está escrito, não. Entenderam, né? Paulo aguentou, hein? Ele diz, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quanto mais ele queria o bem da igreja de Corinto, mais ele era perseguido. Menos o pessoal gostava dele. Gente, o pessoal não gostava de Paulo. Muitos. Você pode achar incrível, mas era assim mesmo. Ele amava cada vez mais aquela turma. E essa turma detonava cada vez mais a Paulo, hein? Que coisa. Por outro lado, Paulo conhecia muito o Evangelho. Conhecia muito a Jesus. E esse versículo ele tem que tomar um cuidado tremendo, sabe? Ele disse assim, já anteriormente eu disse, a segunda vez eu digo que quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo que aos que antes pecaram e a todos os mais, que se eu for de novo aí na igreja, eu não vou perdoar essa turma não, ele disse. Ele pode falar isso, Jesus falou isso, Jesus falou em João 20, 26, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados, aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Ele sabia disso, que a igreja tem uma autoridade tremenda de perdoar ou não perdoar uma pessoa. Eu saí de uma igreja há décadas atrás, por causa de uma divisão, eu tinha 15 anos de idade, eu saí da Metodista Livre por um grupo. Eram tipo rebeldes, tá? Eu não sabia, eu tinha 15 anos, fui atrás. Eu sei a sequela que dá para uma pessoa. A maioria não vai ficar de pé, eu sei com certeza. Eu estou já, daqui a pouco, vou fazer 50 anos de igreja. Eu sei como funciona. Eu fiz uma carta e corrigi com essa igreja que eu saí depois de 11 anos. Porque eu não sentia paz. Por mais que eu não tivesse culpa, não sabia, era criança. Mas de todo o histórico, eu faço questão de que meu histórico seja limpo. E se eu fiz algum deslize, eu quero deixar limpo, porque as consequências são drásticas para qualquer um. A Bíblia não foi escrita para mim, tá? Foi escrita para todos nós. E não pense que funciona só para um. Não, isso daí é assim mesmo. Por isso que muita gente está aflita, tá, gente? Por quê? Não conserta. Eu fiz questão de consertar, meu caro. Por mais que eu fosse criança, eu guardei. Isso afetava a minha vida pessoal, afetava a minha vida espiritual. A minha paz com Deus não era boa. Corrigi, limpei. E tudo que eu tive que limpar, eu procuro limpar. Para que meu histórico fique limpo diante de Deus. Eu não quero ter problema com igreja nenhuma. E com pastor nenhum que for meu. Graças a Deus, tive paz
em todos os pastores. Isso até eles podem testemunhar, tá? Se eu fui infiel com algum pastor. Porque eles têm autoridade sobre tua vida e a minha vida. Não é por medo? Sim, é uma missão de temor de Deus, porque está em mim isso. Eu não quero que ninguém sofra. Alguns estão sofrendo e vão sofrer. Eu não sei se consegue se reerguer por orgulho, talvez. Tem que consertar? Ah, tem. Esse versículo foi dado por Jesus, tá? E foi uma das últimas palavras com Jesus, que ninguém cita muito, para que ninguém abuse desse versículo. Saiu da igreja? Então, eu jogo uma praga? Não, não é isso, não. Mas, por outro lado, a igreja tem muita autoridade. Se uma pessoa fizer alguma coisa contra o corpo de Cristo, as consequências são drásticas. Então, Paulo disse assim, no final da carta, ele falou, para essa turma, quando eu chegar, essa turma não vou perdoar. Que coisa, hein? Para ele chegar a tal ponto, e ele tinha o coração de Cristo. Ele tinha o coração de Deus. Chega uma hora que Deus tem um basta, tá, gente? Deus não é assim... como se diz? Deus não é fraco, não, gente. Tanto é que em Apocalipse, Deus vai mostrar toda a sua justiça, né, para a humanidade, tá bom? Deus abençoe. Na semana que vem, nós temos a última aula de Antigo Testamento. Vou fechar o módulo 2. E perseverem, gente, em seguir ao Senhor, tá bom? Deus abençoe, tchau.